quero falar de um assunto. Hoje a mensagem ela é pastoral, tá, irmãos? Hoje é uma mensagem de ensino. Mas na verdade, hoje todo mundo vai dizer assim, pastor, essa mensagem era quase desnecessária você pregar nessa noite, né? Talvez alguém vai dizer igual o Chaves dizia, essa é muito fácil, né? Manda outra, né? E ele acabava não respondendo a pergunta do professor Girafales. Alguém vai dizer assim, pastor, isso nós já alcançamos tranquilamente, nós já vivemos isso. O senhor podia pregar sobre outra coisa, mas o senhor vai falar sobre isso, todos nós já exercemos isso. É uma temática que é muito fácil de todos nós exercermmos, né? Então acho que nós já temos domínio sobre ela. Mas da mesma maneira eu quero falar, porque vai que de repente você precisa relembrar, né? Então hoje, queridos, eu quero falar sobre mansidão. Aleluia! Posso ouvir um amém? Ai, Jesus! Aí vamos fazer a fala do apóstolo Paulo, né? Não que eu já tenha chegado, né? Mas uma coisa eu faço, né? Esquecendo das coisas para trás, prossigo para o alvo, né? Então eu quero ler com você Gálatas 5:22. Hoje eu quero falar sobre mansidão. Alguns dias alguma coisa me chamou a atenção nesse texto e eu falei assim, vai ser para um domingo essa mensagem. Gálatas 5:22. Esse é um capítulo, irmãos, de Gálatas que todo crente deveria ler pelo menos uma vez por mês, para você não esquecer do que de fato é fruto do Espírito. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? Jesus, nós te agradecemos e te louvamos, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Cremos que há algo que o Senhor quer trabalhar no nosso coração através desse versículo, Pai. E oramos para que o teu Espírito Santo traga confirmação, quebrantamento e molde em nós, Pai, aquilo que precisa ser restaurado, transformado, curado, sarado, para que o teu poder em nós opere, Pai, e se manifeste, Deus, em nome de Jesus. Amém? Bom, hoje nós precisamos compreender algumas coisas a respeito da mansidão. A mansidão, ela é uma palavra que, no original, ela significa força sobre controle. E quando nós estamos falando de mansidão, primeiramente, eu e você precisamos compreender que ser manso não é ser passivo. Ser manso não é ser... Me fugiu a palavra aqui, Jesus, me ajuda. Ser manso não é você ser omisso. É necessário entender que algumas pessoas pensam também que ser manso é você ser tímido. Então tem gente que olha para o fulano lá e fala assim, nossa, aquele irmão ali, ele é manso, tranquilo, né? Ele quase não conversa com ninguém, ele é na dele, é fechado, é uma pessoa tímida, não é muito, né, extrovertida, não conversa, né? Não é aquele irmão, talvez diferente do sanguíneo, né? Que já é todo explosivo, todo falante, já está ali, puxa a conversa com o outro, né? A conversa mais popular que tem, né, para um sanguíneo ou para alguém que é falante, não é tímido, quando fala assim, será que vai chover hoje? Você viu que frio que tá? Você viu que geou lá? E aí começa, né, um diálogo ali. Minha grama estava branquinha lá. O outro, o carro que estava em frente à minha casa estava com o vidro todo cheio de gelo lá. E ali, né, nasce uma prosa, né? Ali começa um diálogo. E às vezes eu vejo pessoas dizendo assim, pastor, eu sou tímido para falar, né? Não me dê um microfone na minha mão que eu me derreto todo, né? Não consigo falar, né? Eu digo assim, falei assim,
olha, isso não é uma característica minha, né? Eu nunca tive dificuldade para falar assim, para conversar, né? Porque eu puxei pelo meu velhinho, né? Meu pai tinha uma boa oratória, uma boa prosa, né? E eu herdei essa parte dele. Então, eu sempre fui muito comunicativo. Mas algumas pessoas tendem a ter uma inibição eu acho não, né? A minha professora na faculdade de teologia, ela sempre falava assim, ó, teólogo não acha nada. Você tem que crer, você tem que acreditar, né? Ela sempre repreendia a gente quando a gente ia falar alguma coisa lá e falava, eu acho. Eu creio que até pelo que Deus ia direcionar na vocação, né? Deus já deu essa facilidade de comunicação. Mas o fato é que a pessoa, ao ser tímida, não significa que ela é mansa, tá? A gente precisa desmistificar algumas coisas que talvez temos como leitura ou aprendemos de maneira errada. Por quê? Porque, irmãos, o fato de a pessoa às vezes ser quietinha não significa que ela é mansa. Não se engane, tá? Às vezes você passa do lado de um pitbull, ele só te olha. Você olha assim, ele dá uma olhada para você, porque o pitbull, ele sabe, irmãos, ele sabe quem ele é. Ele sabe o potencial que ele tem. O leão, por que o leão é o rei da selva? O leão, ele não precisa ficar impondo que ele é o rei. Onde ele passa, todos os outros bichos correm. Por quê? Ele sabe quem ele é. Você passa do lado de um pitbull, ele não precisa dizer para você, olha, se eu te pegar, igual aquela música, eu te pego, não te largo. Agora, irmãos, passa do lado de um pincher para você ver. O griteto que esse pincher faz. Então, às vezes, o fato de a pessoa ser calma, de ela ser tímida, não significa que ela é mansa. Não significa que ele é manso. A gente se engana. Tinha uma mulher que o profeta visitou ela, e era uma mulher que até quando ela foi bem tranquila, o profeta Eliseu chegou na casa dela, observou que ela não tinha filho e tal. Ele falou, não, vamos orar, vamos abençoar essa mulher. A Bíblia diz que ela teve um filho, só que o filho morreu. E de repente ela foi indo de encontro ao profeta. Aí perguntaram para ela, e aí, como é que tá? Tudo bem? Ela, não, tá tudo bem. O filho estava morto, mas ela falou que estava tudo bem. Ela estava indo tranquilamente. Mulher aparentemente tranquila. Só que quando ela encontra o profeta, ela coloca as garras de fora. Aí ela diz assim para o profeta, ei, eu não pedi filho para Deus. Por que ele me deu um filho e agora tirou o filho? Aí o profeta vai lá, coloca o menino na cama, ora, o menino ressuscita e ele entrega de novo para a mãe. Mas qual era o sentimento que ela deveria ter? O sentimento de gratidão, de ser grata. Mas a primeira oportunidade que ela teve diante de Deus e diante do profeta foi externar a ingratidão que havia no coração dela. Irmãos, ainda que o menino tivesse falecido, a Bíblia diz que ele era moço, talvez aos seus 15 anos, a Bíblia não nos dá essa certeza, mas pelo que ela fala ali, ele era um adolescente, pré-adolescente. Ela deveria ser grata a Deus, digamos, pelos 15 anos que Deus permitiu ela ter realizado o sonho de ser mãe e ter estado com o filho. Mas ela colocou as garrinhas de fora, ela disse assim, eu não pedi nada para Deus, por que Deus deu? E agora por que ele tirou? Ela questiona o profeta. Então, irmãos, às vezes tem gente que é tímida, mas na primeira oportunidade coloca as garrinhas de fora. Na primeira oportunidade, os tímidos, às vezes, a gente vê que a pessoa é tinhosa, né? Então não se engane pensando que mansidão tem a ver com timidez, tá? Você pode ver uma pessoa tranquilamente tímida, acanhada, né? Aquela pessoa retraída, fechada, mas ela por dentro, irmãos, é um vulcão, né? Por fora tá ali, você olha o vulcão, você não vê perigo nele, né? Por fora não tem perigo nenhum.
mas o que está dentro dele tem um potencial enorme, né? E às vezes a pessoa está ali, e dentro dela algumas coisas às vezes vão burburando. Então a primeira coisa que nós aprendemos para nessa introdução entender o que é mansidão é que mansidão não é o mesmo que timidez. Então você ser tímido não quer dizer que você é manso. Mansidão também não é sinônimo de fraqueza, tá? Então algumas pessoas pensam assim: eu não vou ser manso de espírito, como a Bíblia diz, porque aí os outros vão montar a cavalo em mim, né? Aí vão pensar que eu sou fraco, né? Que eu não consigo corresponder a isso. Então, irmãos, você precisa entender que mansidão é um fruto do Espírito, e você exercer a mansidão, você não está sendo fraco, pelo contrário, né? Você se torna forte. A decisão de não reagir com raiva ou dureza, mesmo quando você tem razão. Então, o que acontece? Quando você está diante de uma situação em que você está sendo afrontado, uma situação que você precisa agir, responder, é aqui que vai definir se você vai ser manso de espírito ou não. Eu não sei se já aconteceu com você, muito provável que sim, de talvez você na hora não ter respondido uma pessoa que te afrontou ali, e aí você vai para casa, aí lá na sua casa tomando banho, você está lá, você fica lembrando, aí você fala: mas eu podia ter falado isso aqui, né? Podia ter respondido isso aqui, por que eu não falei isso aqui? Aí você fica com vontade, né? Mandar uma mensagem, um WhatsApp ali. Aí um diz: não vou mandar mensagem. Aí vai lá no Facebook ou no Instagram e posta uma indireta daí. Aí a pessoa que é para ver, nem vê, né? Aí o que não tem nada a ver com o olho, né? Aí começa: será que é para mim? Será que a fulana postou para mim? Será que... Aí começa, né, uma disputa ali para saber para quem que é. Então, para entendermos o que exatamente é mansidão, precisamos entender o que não é mansidão. E o que não é mansidão, que é o contrário de mansidão: responder por impulso. Irmãos, a Bíblia diz assim lá no livro de Tiago: seja um bom ouvinte e demore um pouquinho para você falar. E tem gente que às vezes tem essa dificuldade, muitas vezes quer responder no impulso. E às vezes a pessoa diz assim: eu falo tudo que eu penso. Irmãos, falar tudo que você pensa é perigoso demais. A gente precisa aprender a ser inteligente e sábio. O inteligente e sábio não fala tudo o que pensa, mas fala aquilo que é necessário. Irmão, se a gente for falar tudo o que a gente pensa, você não tem uma amizade, você não segura um casamento, e você não tem ninguém ao teu redor. E ainda você está correndo o risco de perder o teu réu primário. Não é o meu caso, não posso mais falar isso. Ainda mais agora com esse negócio aí da internet, né? Que tudo virou crime, agora você não pode falar mais nada. Então, cuidado, irmãos. Ser manso é você não responder ao impulso. Dá vontade, pastor? Claro que dá. Oxe, como que não, irmãos? Ainda mais se a pessoa que está te afrontando é alguém que você serviu, alguém que você ajudou, alguém que está sendo ingrato com você. O sangue ferve, né? Vem aquilo, e aí a gente conta até 10, vai, né? Mas a gente precisa entender, a gente precisa não agir por impulso, mesmo que a gente tenha razão. Às vezes é melhor ter paz do que ter razão. O que não é mansidão é aquela pessoa que sempre quer ter a última palavra. Você conhece alguém assim? Aí você fala para a pessoa assim: não, mas eu fiz tal coisa. Não, mas eu
fiz melhor, né? Você precisa ver o bolo que eu fiz, uma receita maravilhosa. Não, mas você não viu o meu, você não comeu do meu bolo ainda. Você comeu do meu bolo, você não come do bolo mais de ninguém. Aquela pessoa que quer ter sempre a última palavra. Ou aquela pessoa que nunca quer sair por baixo, né? Eu passei por uma situação em que Deus me deu uma direção. E aí eu falei assim para a pessoa: olha, Deus me deu uma direção, a gente vai caminhar dentro dessa direção agora. Ah, mas Deus não falou comigo. Eu pensei: nossa, mas tem um pedágio para falar com Deus e não sabia? Será que é o que o ratinho vai abrir agora de novo, hein? Aí eu tive que exercitar a mansidão. Falei assim, a minha vontade era falar, mas Deus não vai falar com você mesmo. Do jeito que está a tua vida, Deus não vai falar. Mas Deus, não. Eu falei, mas Deus falou comigo. Tá, passou. Passou, isso foi terça. Quando foi na sexta, nós tivemos uma reunião, aí fui conversar de novo. Aí a pessoa disse assim, não, eu já entendi por que Deus te deu essa direção. Deus não ia falar mesmo comigo, mas Deus deu uma direção. Oxi, mas Deus não tinha falado, mas agora Deus falou, eu já não entendi mais nada. Eu falei, não, mas amém, amém, amém. Eu queria sair dessa situação logo, falei, não, amém, em nome de Jesus, abençoado. Sabe aquela pessoa, irmãos, que ela não consegue sair de um diálogo sem que ela dê a última palavra? Que Deus tem que falar comigo. Ué, se Deus quer falar com qualquer pessoa, irmãos, Deus vai falar. Deus não precisa de um homem, o véu se rasgou, aleluia. Mas sabe que existem pessoas que têm esse sentimento de que elas precisam ter a última palavra. Isso às vezes, não é via de regra, tá, irmão? Às vezes acontece no casamento, tá? Mas você fez isso. Está reclamando disso, mas você deixou a toalha molhada em cima da cama. O homem, ele tem uma... O homem, ele tem um lugar. Todo homem tem um lugar na sua casa, né? Se você não tem esse lugar ainda, você falhou nessa missão. A gente chega, irmãos. Por exemplo, eu vou chegar do culto hoje. Eu não suei no culto. Eu não rolei no chão. Eu estou limpinho. Eu vou chegar em casa, eu tenho uma cadeira no meu quarto. Que eu olho para ela, eu tiro esse casaco, eu olho para ela e digo assim, mãe, esse casaco não está tão limpo para ir para o guarda-roupa. Que eu acho que eu tenho que estender ele no varal lá para pegar um arzinho, né? Mas também ele não está sujo para mim pôr no cesto. Eu vou colocar nessa cadeira. Aí eu coloco lá naquela cadeira. Só que coloco lá naquela cadeira, fica até o dia de usar de novo, né? E aí as mulheres reclamam, não sei porquê. Implica tanto com essas coisas, irmãos. A gente olha para a calça e fala, não, por amor à esposa, né? Vou usar mais uma vez, deixa aqui na cadeira. Pôs para lavar. É assim mesmo, né, irmãos? Queridos, uma outra coisa que não é mansidão e que as pessoas tendem a fazer é fazer justiça com as próprias mãos. Irmãos, isso é muito perigoso, tá? Tá entrando dentro da igreja. Esses dias eu vi um vídeo do cara narrando o vídeo. Aí o cara dizia assim, tô fazendo nada, vou lá assaltar a igreja, que os fiéis são mais tranquilos. Aí ele entra para roubar a igreja, irmãos. Quando ele entra com o capacete lá para tentar roubar no meio de uma liturgia, um já dá uma cadeirada nele, os outros levantam tudo e vem para o altar e a câmera filmando. E o outro tira o capacete deles, começa a bater no cara com o capacete, irmão. As mulheres pulam no cara e avança e bate também. Irmão, pensa numa mansidão naquele culto. Aquele lá estava igual o ladrão da cruz, né? Ô, Senhor, hoje mesmo quero estar contigo no paraíso. Mas me tira desse culto aqui.
Aquele chamou a polícia, preferiu a polícia do que os irmãos. Por que que isso acontece? Hoje o brasileiro está com um senso de justiça muito alto, por causa do cenário que a gente tem vivido na nossa política, na corrupção, tanta coisa que a gente está vendo. Você pode ver, pega um cara roubando lá no centro, em algum lugar lá, o povo, irmãos, o povo está batendo, tá? Então o senso de justiça hoje do brasileiro está sendo muito alto, muito forte. E nós às vezes temos esse senso de fazer justiça com as nossas próprias mãos. Em determinadas situações, alguém te afronta, alguém te calunia, alguém fala mal do seu produto que você vende, alguém fala mal do teu serviço que você fez. Qual que é o senso nosso hoje, irmãos? Primeira coisa, Facebook, Instagram, Twitter, né? Tudo que é possível aí, né? É externado o que aconteceu. Eu quero dizer para você, irmãos, que existe uma palavra no livro de Isaías que diz assim, que é o Senhor que nos justifica. Então nós não precisamos fazer nada com as próprias mãos. Irmão, deixa eu contar um segredo para você aqui. Quando você vai almoçar no restaurante ou você vai jantar no restaurante, você consegue sair do restaurante ali sem pagar a conta? Não, né? Se não pagar a conta, você fica para lavar prato, né? Eu quero dizer para você, irmãos, que ninguém vai embora dessa terra sem pagar a conta. Fica tranquilo. Descansa teu coração, irmãos. Deus é fiel, Deus é justo. Às vezes, não é via de regra, tá, irmãos? Mas, muitas vezes a gente vai acompanhar situações que às vezes a pessoa fala assim, tá lá o velhinho. Os filhos abandonaram o velhinho, tá lá acamado, ninguém quer cuidar dele, a família está cuidando, os vizinhos. Aí todo mundo condena os filhos, né? Que os filhos abandonaram, o filho não quer saber. E às vezes você vai mapear a situação da família e você vai descobrir que aquele velhinho foi um pai ausente, que abandonou os filhos, que batia na mãe das crianças, batia nas crianças, foi um pai adúltero, foi um pai que nunca serviu a família. E aí tá lá, irmãos, em cima de uma cama, pagando a conta para poder ir embora. Não são todos, tá, irmãos? Tem gente que passa por esse processo, mas por outras questões, tá? Biológicas até, não questões espirituais. Mas muitas vezes no mapeamento você vai estudar, irmãos, essa questão você vai ver que existe essa situação pendente aí na vida dessa pessoa. Mansidão não é gritar, tá? Reclamar, reagir sem filtrar. Então, às vezes, nós temos uma reação diante de alguma situação onde nós estamos sendo afrontados, ou alguma coisa, e nós tendemos a impor a nossa autoridade pelo grito. Por quê? Você aumentando a sua voz, você domina o diálogo. E isso não é saudável, tá? Ou gritando que você vai... Então a mansidão não é gritar, não é reclamar e reagir sem filtrar. O que é mansidão, pastor? Mansidão é o freio do ego dado pelo Espírito. Eita Jesus! Que o nosso ego, irmãos, ele não quer perder. Ele não quer perder. O nosso ego, ele quer sempre ganhar. Essa semana eu ouvi uma pessoa compartilhando uma situação, e aí ela disse algo para mim assim, que ela tinha confrontado uma outra pessoa, e aí ela disse assim, mas falei umas verdades para ela. Mas sabe, aquilo parece que veio lá do útero dela quando ela falou assim. Veio de dentro, assim, sabe, irmãos? Sabe, parece que tinha uma sensação assim de superioridade, de prazer naquilo que ela estava fazendo, naquilo que ela fez, naquilo que ela falou. Sabe, parece que
que é como se ela tivesse lavado a alma dela quando ela fez aquilo. Então, às vezes, o ego, muitas vezes Deus coloca um freio, que é a mansidão, no ego, porque o nosso ego, ele nunca quer perder, irmãos. Então a discussão com o pastor Cassiano aqui, não, mas eu quero ganhar essa discussão. E se eu não ganho? E se eu não ganho, eu vou gritar com ele, eu vou impor minha autoridade, mas eu não vou sair por baixo. E muitos cristãos, às vezes, não alcançam esse lugar, irmãos, justamente porque não deixam o Espírito ministrar sobre o ego. E aí a gente não consegue entrar nesse lugar de mansidão, porque a gente não quer perder. Naamã precisava de uma cura. E quando ele chegou lá, o profeta nem foi receber ele. Irmãos, você entende o que é isso? É a mesma coisa que aconteceu essa semana aí com um cara que está sentado numa cadeira importante lá aqui no Brasil. Ele foi num determinado estado, ele é a autoridade maior da nação, e chegou no estado, o governador do estado nem foi no evento, nem foi receber ele. E ele ficou muito chateado, e lá no evento ele criticou o governador. Naamã chegou lá, irmãos, ele era autoridade. Quando ele chegou lá, o profeta não foi receber ele. Ele ficou muito bravo. O ego dele foi lá em cima. Como que eu sou autoridade? Esse cara que está aí, ele não vem me receber. Quando isso aconteceu, para piorar a situação, Eliseu falou assim para Geazi, não, vai lá e fala para ele que é para ele se banhar no rio, né? E o rio era um rio sujo. Ele falou, não, mas tem mais 2 rios ali que poderia ser um rio limpo, eu vou me banhar nesse rio sujo. Eu, Naamã, autoridade. Aí veio um cara com sabedoria do lado dele, um liderado dele, e disse assim, Naamã, se Deus tivesse te mandado fazer qualquer outra coisa, você ia fazer, porque o que você está buscando aqui é a cura. O que custa você mergulhar 7 vezes aí? Foi o que o profeta pediu. Aí Naamã deu uma pensada bem, ele falou, na verdade eu estou buscando a cura, eu vou deixar esse grito do meu ego aqui dentro, vou despir da minha armadura de autoridade, e eu vou descer. É por isso que muitas vezes, irmãos, você já conheceu alguém que em algum momento quebrou ou deixou de viver uma situação que estava vivendo, e aí o ditado popular diz assim, esse aí perdeu a coroa, mas não perdeu a majestade. A pessoa continua querendo andar no mesmo salto, tem o mesmo padrão às vezes, não consegue entender o momento que ela está passando. Por quê? Por causa do ego. E às vezes Deus permite que haja o que houve com Naamã, para que nós possamos às vezes descer um pouquinho, lembrar daquilo que Jesus representa na nossa vida enquanto cristão, de sermos humildes e mansos de coração, lembrando que mansidão não é ter fraqueza. Vamos lá. Moisés foi um exemplo de mansidão. Lá em Números diz que Moisés era homem manso. Só que era um líder que confiava muito em Deus, irmãos. Reagia com paciência e reagia com humildade. Esses dias eu vi um teólogo num curso, ele falando assim que Moisés, ele disse assim que Moisés bateu na rocha. Quando Deus falou para ele só falar com a rocha, ele bateu 2 vezes na rocha, que era para não bater na cabeça dos crentes que tinha naquela época, né? Porque, irmãos, pensa num povo difícil que Moisés liderou, mas mesmo assim ele liderou com mansidão. Agora a pergunta é, pastor, por que é tão difícil ser manso? É difícil ou não é, irmãos? Fala para mim. Quando aquela esposa está te acelerando, quando aquele esposo está te acelerando, quando o encarregado lá da empresa, irmãos, que quer ser o dono da empresa, quer mandar mais que o dono, né? Aquele cliente chato, é difícil. É fácil, não é, irmãos? Não é. Não é fácil ser manso. Jesus nos deu uma missão terrível, irmãos. Por que não é fácil?
porque o nosso ego ferido quer revidar. Irmãos, eu vim aqui, eu orei, quando eu entrei aqui, eu falei, Deus, olha, Senhor, no mínimo como crente, já que eu não posso fazer outra coisa que eu queria fazer com ele, a minha vontade era orar e amaldiçoar esse cara. Eu falei, Senhor, mas como crente em Jesus eu não posso, Senhor, não foi para isso que o Senhor me chamou. E aquilo ficou um pouco no meu coração, irmãos, eu tive que orar. Eu falei, Deus, não, Senhor, em nome de Jesus, né, isso tem que sair de mim, não faz parte da minha vida isso aí. Por quê? Porque o ego ferido quer revidar. Irmão, se alguém feriu o teu ego, quando a mulher fere o ego do marido, meu Deus do céu, o cara tá lá, o cara faz, depois de ela pedir 6 vezes em 6 meses para ele fazer um varal, ele faz o varal, com toda a convicção do mundo que o varal que ele fez vai ser referência para a comunidade dele, que ela vai colocar no grupo da família, ela vai tirar foto, ela vai postar. Ele está convicto daquilo, ele entra e ele fala assim, você viu o varal que eu fiz? Aí ela olha para ele e ela fala assim, igual a tua cara. Ela matou o cara. Depois vai pedir para o cara trocar uma lâmpada do bujão de gás, ele não vai querer. O ego ferido, ele quer revidar, irmãos. Por isso que é difícil ser manso. Porque é muito difícil você ser ofendido, virar as costas e ir para casa. Ainda mais se, por exemplo, isso aconteceu na frente de outras pessoas. Por exemplo, um homem que foi ferido no ego na frente da esposa e dos filhos. É difícil, irmãos. Quando o teu nome está em jogo, quando a tua reputação está em jogo, é difícil. Porque o ego ferido, ele quer revidar. É por isso que a nossa confiança, irmãos, precisa estar em Jesus, que é aquele que nos justifica. Porque a nossa carne quer ser ouvida, defendida, exaltada. A gente não quer perder, irmãos. Mas o Espírito nos molda a viver como Jesus. Preste atenção nisso, irmãos. Mansidão é fruto, não esforço. Você não vai se tornar manso tentando ser calmo, tá? Não adianta você falar, agora eu vou fazer yoga, né? Agora eu vou ficar zen, agora eu vou tomar um chá de maracujina, e aí eu vou ficar manso de espírito, né? Ah, pastor, você falou, mas você não falou como que então eu sou manso. Se não é tomando maracujina, se não é sendo calmo, se não é sendo tímido, como que eu alcanço esse lugar de mansidão? Vou te dar a receita. Mansidão nasce de um coração que sabe o quanto foi perdoado. Aqui está o segredo, irmãos. A Bíblia fala que um homem tinha uma dívida. E aí, nessa dívida, ele foi perdoado. Aí ele encontra um cara que devia para ele. De vez ele perdoar a dívida também, passar a bênção para frente, ele pegou e mandou prender aquele cara. Ele falou, não, esse cara me deve, tem que prender ele. Era assim que funcionava naquela época. Aí alguém que viu a situação foi lá e contou. Falou, não, ó, você perdoou o cara da dívida lá, mas ele não teve misericórdia com o cara que devia para ele e não perdoou. Aí o que fizeram? Foram lá e prenderam o cara. Falou, não, você foi perdoado da dívida e você não passou isso aí para frente, você não perdoou. Então, irmãos, muitas vezes tem gente que necessitou da misericórdia de Deus, mas hoje não tem misericórdia. Eu vi uma pessoa agora, recentemente, que passou por um processo, afastou dos caminhos do Senhor, voltou para a presença de Deus, graças a Deus. Só que assim, ele entendeu que Deus é misericordioso, que ele era o filho pródigo, que ele ia voltar. Deus recebeu, amou, cuidou, tirou as feridas, tudo mais. Que a misericórdia de Deus foi estendida sobre a vida dele. Só que na primeira oportunidade que ele teve de passar isso para frente, ele não fez.
ele começou a apontar outras pessoas. Então a misericórdia de Deus só valeu para a vida dele, mas não valia para os outros. Então eu digo assim, irmão, só entende de misericórdia quem um dia precisou dela. Você pode ver que a pessoa que mais usufruiu da misericórdia de Deus, que estava lá no fundo do poço, às vezes você vê o drogado, a pessoa com situação que estava lá no fundo, a pessoa com depressão, a pessoa que passou por um câncer, a pessoa que passou por um acidente, a pessoa que passou por algo extremo, que Deus foi lá, resgatou e salvou, que Deus teve misericórdia. Essas são as pessoas que mais têm misericórdia, porque elas usufruíram muito da misericórdia, então elas entenderam o que é misericórdia, e hoje elas servem. Você pode ver que as pessoas que ajudam, são pessoas que passaram necessidade muitas vezes de alimento, financeira, e foram restauradas por Deus, hoje tem uma condição boa, saudável. São pessoas, irmãos, que gostam de dar uma cesta básica, são pessoas que não podem ouvir ninguém passando necessidade, a pessoa vai lá, ela ajuda, ela leva um leite, ela leva um gás, ela leva uma bolacha, ela leva... Por quê? Porque um dia ela passou por esse lugar. A pessoa que está aí em depressão, que venceu a depressão, e às vezes sabe de alguém que está iniciando numa depressão, está passando por uma situação, ela vai lá, ela conta o testemunho dela, ela conta como Deus restaurou, como Deus fez, porque ela foi agraciada por essa misericórdia. E com essa misericórdia ela consegue estender também. Então, irmão, somente um coração que sabe o quanto foi perdoado. Eu quero dizer uma coisa aqui para você, irmãos, em nome de Jesus nessa noite. Se eu e você não conseguimos perdoar o nosso irmão, nós não entendemos o que foi o perdão na cruz. Porque só valeu para nós? Jesus nos perdoou, fomos perdoados por Ele. Mas o perdão que Ele nos deu, hoje não serve para a gente perdoar o nosso próximo? Então, de fato, nós não entendemos a graça. Por isso, a mansidão nasce de um coração que sabe o quanto foi perdoado. Queridos, nós tínhamos uma dívida com os céus. Nós éramos devedores. E na cruz Jesus pagou essa dívida por um alto preço. E agora a Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós não somos salvos pelas obras. Nós não somos salvos porque cultuamos. Nós não somos salvos porque carregamos uma Bíblia, porque somos crentes. Não. A Bíblia diz que nós somos salvos pela fé. Não por obras, para que o homem não se vanglorie. Então, queridos, nós sabemos o quanto fomos amados e perdoados na cruz. Pastor, como crescer então em mansidão? Vou dar a receita para você aqui para nós encerrar. Primeiro, confesse sua tendência de revidar. Irmão, se está no teu espírito, no seu coração, você é aquela pessoa que você sempre quer revidar. Alguém falou alguma coisa, você está pronto com uma resposta. Alguém falou, você tem aquela necessidade de você passa mal se você não responder. Te dá crise de nervos se você não responder. Você tem uma tendência em revidar. Então você precisa confessar ao Senhor essa tendência e entregar essa tendência nessa noite aqui aos pés da cruz. Amém? Lembrando, irmãos, que ser manso não é ser bobo, tá? Não é deixar os outros fazer você de gato e sapato, como dizia minha mãe. Segundo, treine o silêncio antes da resposta. Irmãos, isso é ter sabedoria. Tá? Você vai dar uma resposta, pensa primeiro se o que você vai falar às vezes não vai ter volta, não vai ter retorno, tá? Ou não vai prejudicar você. Terceiro, respire antes de corrigir alguém. E às vezes tem gente que tem aquela ânsia, né? A pessoa está falando ali, ela quer corrigir. É aquela pessoa Caxias, né? 4. Lembre que você também erra. Tá? Pode acontecer. Eu gosto muito de Paulo, irmãos. Paulo ele dá uma de trivela no
como dizem no futebol, né? Ele dá uma de Trivela em Tito. Tito estava achando que estava, né, já num nível. Aí Paulo falou para ele: Tito, é o seguinte, cara, trazendo aqui nas minhas palavras, tá? Esse negócio de ficar discutindo teologia, essas coisas, evita isso aí, cara. Isso aí não é produtivo. E deixa eu falar uma coisa para você, Tito. Talvez ninguém teve coragem de falar para você, mas eu vou falar. Você já foi difícil também. Você não era esse cara todo que você acha que você é hoje, não. Deus teve dificuldade também para alcançar você, hein? Teu coração também era duro. Você também era terrível, Tito. Então, Tito, vai devagar, né? Deixa o Espírito Santo trabalhar naquelas pessoas que você está orando, né? Deixa o Senhor fazer a obra, o dono da obra. Então a gente tem que entender, irmãos, que a gente também é. E às vezes tem um pouco de paciência com aqueles que ainda não alcançaram esse lugar. Ore antes de confrontar. Então nós entendemos uma coisa, irmãos. Ser manso não é ser omisso. Você precisa trazer um confronto para alguém, você precisa tratar uma situação, porque às vezes a pessoa fala: ter mansidão é deixar tudo para lá, é deixar tudo quieto. Não, irmão, se você deixar tudo quieto, não falar, deixar tudo para lá, você vai começar, como diz o ditado popular, ficar engolindo sapo. Daqui a pouco você está aí surtando. Então, não é ser omisso. Você pode trazer o confronto e deve, mas ore antes, irmãos. Peça a Deus direção, peça a Deus para que Deus te direcione, para que você possa de fato ajudar essa pessoa que será confrontada. E por último, confie que Deus está vendo você e você não precisa provar nada para ninguém. A mansidão é a beleza de Cristo aparecendo em gente comum. Beleza de Cristo em nós, irmãos. Aleluia. Irmãos, descansa teu coração, você não precisa impor, você não precisa provar, sabe? É uma tentativa desgastante às vezes, de você querer provar ou impor algo que você é. Você não precisa. Eu lembro de uma situação que alguém me corrigiu alguns anos atrás, e nessa correção, irmãos, eu fiquei quieto, não falei nada, fiquei em silêncio. Eu entendi que eu estava errado e eu não saí prometendo nada. Eu falei: eu não vou mudar, não falei nada, não disse um A. Eu fiz uma reflexão dentro de mim e eu falei assim: olha, eu não vou falar que eu vou mudar, mas eu vou mudar. E em silêncio eu mudei as minhas atitudes naquilo que eu estava fazendo de errado. Então às vezes, irmãos, não precisa daquela gritaria. A gente não precisa prometer coisas. Há uma fala do Silvio Santos, do finado Silvio Santos, que às vezes estou conversando com a minha esposa, né? Aí eu falo: naquela época lá, o finado tal, tava. Aí um dia ela falou: nossa, mas todos os amigos que você conta é tudo finado. Da minha época, a maioria, o que não endireitou é finado hoje, né? E ele diz assim que a pata, quando... Quem já comeu ovo de pata aqui? De pata, né? É bom, saudável, mais saudável que o da galinha. Tá? Mas por que ninguém come? Eu lembro quando eu era criança, minha mãe fazia muito simpatia de ovo de pata. Eu tinha bronquite, eu tinha que tomar. E a pata, quando ela coloca o ovo, ela fica em silêncio, né? A galinha, quando ela bota o ovo, ela faz o quê? Um gritedo, né? Só que o da pata é muito mais saudável que o da galinha. Então tem coisa, irmãos, que a gente não precisa ficar gritando. Tem coisa que a gente não precisa ficar anunciando. E você quer ver as pessoas ficar bravas, irmão? É quando você não revida. Quando você fica em silêncio.
É pior que um tapa na cara para algumas pessoas. Então eu quero dizer para você que nessa noite, irmãos, mansidão é uma virtude. É uma virtude que nós devemos alcançar, entendendo que é o Senhor que nos justifica. Não quero dizer para você que em uma situação que a pessoa está te lesando ou está te comprometendo, você não impor. Não, irmãos, tem que se impor, não. Mas com sabedoria, com o Espírito Santo do seu lado não, dentro de você, né? É o mais ideal. É ter cuidado no que falar, quando falar. Não falar tudo o que você pensa. Que às vezes nós podemos magoar pessoas, irmãos, e que a gente não consegue mais fazer o caminho de volta. Tem tanta coisa que às vezes se torna desnecessária. Pastor, e como eu faço? A Bíblia dá a receita. Tiago diz assim: se você quer sabedoria, peça a Deus que dá gratuitamente. É ser sábio nas palavras, irmãos. É saber que todo mundo tem uma dificuldade, todo mundo carrega uma cruz. Eu estava em Santa Catarina mês passado, quando a gente foi para lá. E a gente estava chegando, irmãos. No segundo dia que a gente estava lá, a gente foi no mercado. E aí, a moça no caixa, eu fui passar, daí ela tinha dado R$32 que eu comprei. E lá tá assim, irmãos, cidade que é turística, o pessoal está acostumado com só cartão. Lá você pega alguma coisa, a pessoa já vem com a maquininha. É Pix ou cartão, né? E aí eu falei para ela: não, é dinheiro. Não, mas você não tem um cartão? Eu falei: eu tenho. Mas então paga no cartão, você não tem no Pix? Eu falei: eu tenho. Aí ela assim: mas então pega o cartão. E ela foi agressiva nas palavras assim. Aí eu falei: mas eu quero pagar no dinheiro. Aí ela pegou lá, não tinha o troco para me dar. Aí ela foi lá na gerente, a gerente veio, aí a gerente pegou a situação dela, veio: boa tarde, senhor, tudo bem, tudo bem. Aí já complicou mais, que me chamou de senhor, né, irmãos? Um jovem como eu. Aí ela pegou o troco aqui, jogou no balcão assim. Nossa, irmãos, aquilo lá, meu Deus, eu falei assim: eu vou chamar o gerente. Um mercado grande lá, mercado Coque, acho que é o nome do mercado, uma rede grande lá em Santa Catarina. Vou chamar o gerente aqui, essa mulher. Falei: não, tá errado. Aí eu lembrei de uma palavra que a pastora Lídia pregou aqui, irmãos. Aí o Espírito Santo, né, me trouxe a lembrança e falou assim: ela pode não estar num dia bom. Eu falei assim: eu posso estragar o meu passeio e eu posso prejudicar a vida dela. Talvez ela precise muito desse emprego e eu posso prejudicar ela. Aí eu disse assim para ela: muito obrigado. Peguei minhas coisas e fui embora. Às vezes, irmãos, a gente passa por circunstâncias que de fato a gente quer revidar. Seja pastor, seja membro, seja obreiro, seja quem for, irmãos. Todos nós somos no mínimo tentados a dar uma resposta. E as pessoas aguardam essa resposta. Sabe por quê? Porque elas querem ver se de fato existe um fruto do Espírito dentro de nós. Para o quê? Aqui, ó, tá vendo o crente aqui, ó? Ó o crente. Eu fui no banco um dia atrás ali. Tinha um homem dando um piti lá, xingando e falando não sei o quê. E eu só olhando, né, irmãos? O cara todo revoltado. Aí de repente um cara que estava do meu lado, sinais no caixa eletrônico esperando. Aí de repente o cara que estava do meu lado falou assim: ainda que é pastor esse cara aí. Quando ele falou assim, aí eu olhei bem para a cara do cara para ver quem que era. Falei: não sabia que esse cara era pastor, não? Olhei bem para a cara dele e falei assim: vocês conseguem entender, irmãos? As pessoas às vezes estão aguardando uma reação nossa. E olha o testemunho, irmãos. Um pastor dando mau exemplo de não ter o fruto do Espírito, a mansidão.
Então é isso que o Senhor, é esse lugar que Deus quer nos levar, irmãos. Vamos colocar de pé? Eu não sei, irmão, mas alguma coisa me diz que a partir de hoje você vai ter uma leitura um pouco diferente do que é mansidão. Talvez você vai começar a ser testado em algumas áreas aí da tua vida, né? Vai aparecer uma situação aí para essa palavra ser prática na tua vida, né? Hoje foi só teoria, então é Deus preparando a gente aí, né? Em todo tempo, irmãos, a gente exerce a mansidão. Todo tempo a gente... todos os dias, irmãos, alguma coisa vem para a gente exercer a mansidão. E aí, irmãos, a gente vai entender que isso é um fruto do Espírito. O irmão Tair vai soltar um louvor. E nesse momento, irmãos, eu quero que você siga aquilo que eu disse sobre você entender em Deus. O que talvez hoje te dificulta para você chegar nesse lugar de mansidão? Talvez hoje você precisa confessar a sua tendência de revidar, ser aquela pessoa que você nunca gosta de ficar para trás. Treinar o seu silêncio antes de responder. Respirar fundo antes de corrigir alguém. Lembrar que você também erra. Orar antes de confrontar alguém. E principalmente confiar que Deus está vendo você. Você não precisa provar nada para ninguém. Tem muita gente que se preocupa com o homem, irmão, mas não se preocupa com Deus, o que Deus está pensando. O que as pessoas pensam a nosso respeito é mera especulação. Eu me preocupo com o que Deus está pensando, irmãos, de mim. Se Deus está me aprovando no que eu estou fazendo, se Deus está se agradando do que eu estou fazendo. Que as pessoas, irmãos, sempre que elas quiserem falar de vocês, elas vão encontrar alguma coisa para falar, fica tranquilo. Quem quer falar da gente vai falar. De qualquer jeito. Não se engane, irmãos. Quem quer falar vai usar até versículo bíblico para falar mal dos outros. Vamos orar? Pode soltar, irmãos. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor. Nós queremos te louvar. Que nós possamos alcançar este lugar, Deus. Essa virtude que é um dos frutos do Espírito, Pai, que é a mansidão. Sabemos, Pai, que muitos são os desafios, eles são diários e constantes, ó Pai. Mas que possamos saber responder a todos eles, Pai. Que possamos confiar no Senhor, saber que é o Senhor que nos justifica. Sabemos o momento certo de falar, de como falar, Pai. Que nós possamos ser mansos e humildes, Senhor Deus, de espírito, Senhor. Que a mansidão, Pai, ela possa fazer parte da nossa vida diária. Que nós possamos romper com aquilo que às vezes, Pai, nos tenta a caminhar de maneira contrária à mansidão. Que às vezes nos induz a agirmos de formas diferentes, de termos atitudes que não são condizentes com a Tua palavra, Senhor. Nós sabemos que somente o céu pode nos ensinar, Senhor. E nós te louvamos, Senhor, por aquilo que o Senhor tem nos ensinado. Que o nosso coração, Senhor, seja um coração entendedor do perdão. Que possamos saber o quanto nós fomos perdoados, Pai. O quanto fomos amados no sacrifício da cruz, Pai. Para que então possamos corresponder, Pai, com este fruto do Espírito que é a mansidão. Senhor, que não só este fruto esteja presente nas nossas vidas, mas que todos os dias nós possamos aprender com o livro de Gálatas, Senhor. Que o capítulo 5 esteja presente na nossa vida também, nos ajudando a ter fé, a amar, Senhor Deus. A sermos pessoas, papai, que vamos ser pacientes, pessoas que vão, Senhor Deus, caminhar correspondendo àquilo que a Tua palavra nos ensina. Obrigado, Senhor. Nós te louvamos por essa palavra nessa noite. Nós te louvamos por esse culto nessa noite, Pai. Senhor, a minha oração é para que essa palavra continue ministrando aos nossos corações. Que a gente possa lembrar dela nos dias de desafios em que somos confrontados, em que somos caluniados, Pai, em que muitas vezes somos, papai, injustiçados, Deus.
Mas sabemos que Tu és a justiça, Pai. Tu és um Deus de justiça, Pai. Nós sabemos, papai, que nada, Senhor Deus, passa desapercebido, Deus. Tudo está no controle do Senhor, Pai. E no tempo do Senhor todas as coisas serão estabelecidas, Pai. Elas serão claras, elas serão evidentes, Pai. E são os frutos que vão demonstrar, Senhor, aquilo, Senhor Deus, que está sendo produzido. Senhor, muito obrigado. Eu oro para que o Senhor abençoe os Teus filhos. Dá a eles uma semana abençoada. Que o Senhor os guie e os guarde, Deus. Que o Senhor guarde suas famílias, os seus lares. Que a paz do Senhor repouse sobre eles, Pai. Que Teu amor seja derramado, Senhor Deus, sobre cada lar, sobre cada família, Pai. Senhor, nós Te agradecemos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém, irmãos? Só lembrando você, antes de eu dar a bênção apostólica, quem quiser, de repente, comprar alguma feijoada, o pastor Cassiano está com o bloco lá. Quem quiser, de repente, pegar um bloco para vender também, o pastor Cassiano vai estar lá, tá bom? Qualquer informação, ele vai receber vocês lá. Faça assim com as suas mãos. Que a graça de Deus e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a minha vida e a sua vida hoje para todos sempre, em nome de Jesus. Vamos em paz e Deus nos acompanhe. Amém.